Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui, por saudar também todos os presentes. Confesso que tive que escrever aqui um pequeno textinho e que não posso deixar também de partilhar esta história convosco, antes também de vos apresentar. Que há muitos bons anos, ainda mesmo antes de eu ser jornalista ou de sequer de imaginar que viria a ser, eu tinha um blog e nessa altura, entre vários cliques, cheguei a uma plataforma que apresentava a música e a arte portuguesa através de vídeos que eu já na altura achava que eles respiravam tradição, memórias e amor. Quando a Margarida me explicou sobre o que é que isto era, eu achei fantástico e achei que tinha que começar por aqui e por vos contar também esta história pela volta que deu para estarmos aqui hoje. Passando às apresentações. Na pessoa da Sofia, o Centro de Experimentação Artística nasce de uma intervenção comunitária no Val da Amoreira, no âmbito da... Se eu me enganar com alguma coisa, estejam à vontade. No âmbito da Operação de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos, e pretende, através da sua intervenção social e cultural, ser um espaço de experimentação e aprendizagem, potenciador do desenvolvimento das comunidades, contribuindo igualmente para a igualdade de oportunidades e para a democratização no acesso à informação, ao conhecimento e às expressões artísticas. A Cláudia Galhosa é jornalista, crítica de dança e escritora, escreve sobre artes performativas em geral e sobre dança em particular para jornais desde 1994 e no presente falo para o Jornal Expresso. Connosco estão também o Gonçalo e o Filipe Freire, que participaram na residência do Vitório Pontes aqui na Gráfica, para também nos poderem contar a sua experiência. Em relação ao projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria, o Tiago não está cá, mas antes de passar também para as perguntas propriamente ditas, eu começava por ler algumas das inquietações e também das questões que o Tiago nos fez chegar, que gostaria também de ver aqui tratadas, e o e-mail dizia assim: há um assunto que gostava de discutir, que é aquele que fica depois de uma residência com comunidades. Todos os dias penso, será que mudamos alguma coisa na vida das pessoas? Vamos lá, gravamos, estamos com elas pouco tempo, vamos embora, publicamos os vídeos, tentamos fazer discriminação positiva, ou então fazemos processos criativos com elas, mostramos o que sabemos, o que aprendemos, elas mudam alguma coisa ou não. Depois vamos embora. É sempre a nós que dizem que fizemos um bom trabalho, nunca a elas. O processo faz-nos mais ricos, ganhamos dinheiro assim, a fazermos o que gostamos. E o resto? E elas? O que lhes demos chega? Será que chega? Era preciso sermos muitos e arranjarmos fórmulas que pudessem deixar mais que apenas uma experiência. Era preciso mudar muito mais e este é o verdadeiro desafio. Pensar como podemos mesmo acrescentar coisas, mas ainda assim gravamos, damos conhecimento a quem o quer ter. E eu pegava nesta pergunta, neste desabafo que eu entendi ao mesmo tempo dessa maneira, para vos perguntar o que é que fica. Não sei quem é que quer começar, isso dava-vos liberdade para... Começamos pela prática, Sofia. E eles pensavam que era conversa. O que fica é há sempre uma dimensão quase imaterial desses processos que não temos como medir ou como chegar a elas de uma forma tangível, não é? Mas depois há esse outro rasto que fica e que ao longo do tempo vai se consolidando e que vai acabando por dar os seus frutos, como alguns exemplos vão acontecendo, nomeadamente no trabalho, falando do Centro de Experimentação Artística em concreto. Há coisas que ficam dessas residências
E depois também há um lado de risco no trabalho, que significa que há projetos que podem ser mais bem-sucedidos do que outros. Também não há aqui uma receita, não é? O Tiago fala aí que era preciso que fôssemos muitos para haver uma fórmula. Ou para encontrar, e acho que vamos testando fórmulas que permitam que este trabalho seja o mais consequente possível e que ele vá permitindo abrir caminhos que sejam de mudança, que permitam tornar a cultura como algo muito mais presente e que é significativo na vida das pessoas. Não sei se em relação ao próprio trabalho do Centro de Experimentação Artística gostava de dar alguns exemplos disso que acabou de dizer. Nós estávamos aqui a conversar antes e também às vezes há sempre o exemplo do Joãozinho da Costa, que é um nome que neste momento tem um percurso que está para além do Centro de Experimentação Artística, mas com quem mantém naturalmente uma grande presença e que representa de alguma forma esse resultado de um trabalho que começa por ser de formação, mas que depois vai ganhando raízes, vai se tornando um trabalho de pesquisa, de procura de novas histórias, de novos recursos e o Joãozinho da Costa pode ser um exemplo nesse sentido, com o seu trabalho, mas há outros artistas que têm vindo a trabalhar com o SEI, como o Rui Catalão, por exemplo, e que também já têm um trabalho consistente em termos de relação com aquele território concreto onde se encontra o Centro de Experimentação Artística. Cláudia. Eu estava a pensar porque a questão das residências artísticas hoje em dia, nós estamos em 2021, nós já estamos a falar disto de uma maneira diferente de quando eu, nos anos 90, ouvia falar das questões das residências artísticas. O Espaço do Tempo, o Centro Coreográfico Montemor Novo do Rui Horta, que o Rui Horta, um coreógrafo português, começou nos anos 80, fez a Escola de Dança Portuguesa, a primeira companhia de dança portuguesa, com muitas outras influências, depois foi para a Alemanha e quando voltou decidiu ir para um projeto centralizado, ocupar um convento em Montemor Novo e fez o Centro Coreográfico fundado em residências artísticas. Nessa altura ainda não era muito comum em Portugal ouvir-se falar disso, da importância do espaço para a residência artística que não fosse só associado aos artistas que já estão em trabalho profissional estarem a criar para depois irem apresentar noutro sítio, mas sim realmente a residência artística pelo valor de residência artística em si mesma. Ainda assim, eu fiz o livro do Espaço do Tempo, que saiu em 2015, quando fez 15 anos do Espaço do Tempo, mas antes disso já havia outros projetos. O Centro de Estudos Novas Tendências Contemporâneas em Vila Velha de Ródão, da Graça Passos, que foi iniciado como projeto com a Madalena Vitorino e o Miguel Seabra, que faz o Todos em Lisboa, isto no início dos anos 90, e que era já um espaço centralizado, de uma propriedade do meio rural, que apostava muito das novas experiências artísticas, muito fora de apoios, muito por próprio carolice deles, muito a defender este lugar de experimentação e risco. Lembro-me do Citomor, esse festival emblemático de teatro em Montemor, o Velho, perto de Coimbra, nessa pequena terra, que fazia o seu festival fundado em os artistas irem para lá experimentarem e os habitantes de Montemor Velho abrirem as suas casas para os artistas poderem estar fora da época do festival, meses em residência, a experimentar e habitarem as casas. Portanto, havia aqui uma reivindicação de um lugar que era de experimentação artística. E eu acho que agora o que o Tiago fala é que, para mim, primeiro, surpreende-me quando um território, qualquer que ele seja, não tenha um espaço de residência artística, porque acho que isso faz parte de um tecido de dinâmicas territoriais, que o facto de não ter, para mim, é mais espantoso do que ter. Ter é o mínimo que deveria ser. E depois acho que há outras implicações, e eu não conheço o teu do Valdame Moreira, mas tenho ouvido muito bons resultados de lá e artistas que são artistas, mas acho que o Tiago também fala de outra dimensão, que é o envolvimento da comunidade em relações que depois participam num projeto
e que depois não continuam no projeto, num percurso artístico, porque não têm que ser todos profissionais artistas. E eu acho que aí há dois desafios. Há um desafio que é que este espaço de residência artística para experimentação artística, sem objetivo de resultados eficazes, como estavas a falar, que se continue a existir e que se propaguem pelo país inteiro, porque têm inúmeros benefícios, pronto, que seria aqui uma lista enorme, só dizer o que é que eles têm. E depois mas para além disso, que isto se mantenha, que se diversifique, mas tem que haver depois também esta coisa que se está a multiplicar, que é projetos artísticos com envolvimentos de comunidades em residências artísticas e que depois, quando terminam, vão-se embora, e as comunidades não são pessoas que tenham percursos profissionais na arte, mas que ficam um pouco abandonadas a si mesmas. E aí, eu acho que no caso da música portuguesa, a fala dele própria, sente muito isso, tem essa preocupação ética, aquelas pessoas que ele vai buscar a música, que já fazem, que é amadora, faz parte da nossa tradição, que tem um valor imenso, mas depois, quando eles vão embora, pronto, e isto replica-se em muitas outras coisas. Pronto, portanto, eu acho que há aqui várias questões e desafios que nos colocam hoje. E se calhar, da parte de quem depois quer um percurso artístico, pronto, eu ficava por aqui. Passamos agora para eles. Para o Gonçalo e para o Filipe, queria-me também perguntar-vos como é que é o lado de dentro, o que é que fica para vocês, o que é que vocês sentem que fica nos sítios onde estão. Como a Cláudia disse, eu acho que estas residências não servem só para criar artistas, mas servem para desenvolver outras capacidades que estão além das capacidades artísticas, como sair da zona de conforto, conhecer outras pessoas e também permite ganhar outras habilidades que não se vê, outras áreas. Estou a pensar no meu caso, que sempre estive ligado às partes artísticas, de música, dança, teatro, mas nunca segui profissionalmente o lado artístico, mas serve-me como ferramentas para outras coisas. Por exemplo, agora tenho participado em muitos projetos europeus, de Erasmus+, em que uso estas técnicas de teatro, de movimento do corpo, para trabalhar outros tópicos, como inclusão, direitos humanos, etc. Por isso acho que mesmo que não se veja um resultado específico, há sempre algo que sai de bom. Nós vínhamos para cá mesmo a questionar-nos sobre o que é que significava, o que era uma residência artística, não é? Porque eu também desde cedo estou envolvido com teatro, sou fã da exploração do corpo, da expressão emocional, da interação, da improvisação. Nunca segui para o lado profissional também, mas tive também já o prazer de facilitar oficinas, seja a crianças, seja adultos, a adolescentes, a amigos, a pessoas de diferentes estratos sociais, e é uma questão que me coloco também muitas vezes, o que é que sai dali, e penso que se coloca também quais é que são os nossos objetivos, e tenho vindo a perceber que, por experiência própria também no outro lado, de participar numa residência, que o que deixa um rasto muitas vezes não é se calhar o objetivo técnico, não é o objetivo que está no papel, e então quando preparo algo eu também já deixo os meus objetivos um bocado mais de lado e concentro-me mais no processo. Eu sou um fã do espetáculo, da apresentação, da abertura ao público, mas tenho vindo a tirar mais prazer do processo em si, e é nisso que me tento focar um bocado. Sem dúvida que tiramos muita coisa, além da apresentação final. Sim. Em relação a esta residência de que falávamos com o Vítor, pontos que vocês fizeram aqui, o que é que também nos podem contar sobre ela e sobre também o que é que ela deixou em vocês, os dois?
especialmente depois do princípio de uma pandemia. Acho que nos permitiu a nós e ao resto do grupo voltar a mexer o corpo, a voltar a contactar com outras pessoas, e eu acho que a abordagem do Vítor Hugo deu-nos muita liberdade para criar, para experimentarmos. E no final o resultado foi comandado por ele, mas tudo uma criação nossa de grupo, que é muito fixe ver como nós, outras pessoas que não estão mesmo na área artística, conseguem criar algo bonito. Para mim ficam das tais 2 ou mais partes. Fica a parte técnica, de exploração corporal, e que muito vem neste processo com o Vítor Hugo, vem da liberdade de cada um se expressar. E tivemos vários exercícios em que copiávamos ou adaptávamos ou nos adaptávamos ao outro, e penso que, tenho a certeza que com o corpo nós experimentamos emoções, experimentamos formas de estar que não são habituais ao nosso dia-a-dia, e isso permite-nos chegar a estados que se calhar não teríamos oportunidade de outra forma. Isso aqui especificamente para a do Vítor Hugo. Ficou também uma série de outras coisas, tais coisas que não se medem. Ficou o contacto com pessoas, o contacto com novos grupos artísticos na zona, possibilidade de novas parcerias, ficaram amizades, ficaram momentos incríveis, ficou conhecimento de... Nunca tinha ido, por exemplo, a um espetáculo de drag e tive essa oportunidade, uma das, então ficaram todos estes pontos. Puxando essa frase que disseste das coisas que não se medem, se calhar pedia-vos agora que lessem aquela partilha. Sim, estávamos aqui a falar de umas amizades, e uma das amizades que ficou foi com o Fábio Pereira, se estiveres a ouvir. Olá. E ele escreveu um texto muito bonito que publicou no Instagram. Vou ler. Acreditem, todas as nossas mais modestas decisões influenciarão de alguma forma o nosso destino. Foi efetivamente bastante suor, muita dedicação, algumas lágrimas em casa, mas um orgulho enorme no final de cada dia nesta residência artística. Pela primeira vez na minha vida, não sentia rejeição pela minha sexualidade, pelo meu emprego. Simplesmente era mais um a dar tudo por tudo e o máximo de mim. Sempre focado, sem qualquer certeza, imensamente apaixonado pela arte que me faz continuar a sonhar. Libertei a minha alma através de cada movimento. Todos os maus sentimentos guardados, libertados a cada segundo, junto daqueles que tanto me incentivaram a não desistir e acreditar no potencial que nem eu acreditara que tinha. Hoje sou uma pessoa mais feliz, completa e com mais um passo de me sentir 100% realizado na vida. Isto é a prova de que nada do que fazemos é por acaso. Testei o que achava ser os meus limites e superei. Vítor Hugo Pontes, és um ser incrível e só te tenho a agradecer tudo o que aprendi. Todos terão a aprender algo contigo, principalmente na bondade e generosidade que trazes contigo. Corpo clandestino, este o meu que nunca me falhou diante de todas as impossibilidades que se mostraram possíveis. Obrigado. Obrigada também. Não sei se querem acrescentar alguma coisa em relação a esta parte, antes de passar para... Sim, ele refere aqui que todos têm a aprender algo com o Vítor Hugo, e acho que todos têm a aprender algo com todos. Que aprende-se com qualquer conversa, com quem se cruza toda a vida. E ficou este corpo clandestino em cada um de nós que ficará a mover-se e a dançar pelo resto da nossa vida. Eu ia só dizer que um dos aspectos,
e aqui no contexto de residências artísticas, que podem ter participantes que não são profissionais das artes, mas que tendencialmente vai chamar pessoas com alguma vontade, pelo menos, de experimentar o corpo, no caso do Vítor Hugo, e com alguma potência para isso. Mas um dos aspectos, e que esta leitura que vocês acabaram de fazer é evidente, é este espaço, naturalmente, de sermos todos parte de um todo em que não há, em que a diferença tem que ser elogiada e ser valorizada, e não há lugar nenhum para exclusões, né? E isto que naturalmente nesses contextos é privilegiado e é garantido, que devia ser em todos os contextos, evidentemente, mas só isso já é um exercício de cidadania que importa, pelo menos, salvaguardar que existe. E esse texto que vocês leram, isso que vocês disseram, é uma prova maravilhosa disso mesmo. Sim, normalmente antes, pelo menos na dança, procurava-se pelo corpo perfeito, e aqui o que o Vítor Hugo Pontes procurava era o corpo como cada um é e como cada um se expressa, como consegue. E tivemos aqui pessoas e corpos muito diferentes, todos bonitos da sua forma. Foi uma grande experiência, sim, e aqui uma referência para o Vítor Hugo pela sensibilidade dele também de conseguir observar cada um de nós, que puxar quando sentia que tinha que puxar, quando observava algo naquela pessoa que podia dar mais, que queria dar mais, outras conseguir, não é? Foi uma grande desconstrução, sim, relativamente a corpos, conseguir aproveitar as características individuais para brilhar, não é? Para explorar e realmente corpos que não conseguem fazer 70%, não é percentagem, é muita coisa do que se calhar um corpo mais forte, mais ágil consegue fazer, tem todo um ritmo, toda uma beleza, toda uma sensualidade até que outros podem não ter, é incrível. E o Vítor Hugo consegue puxar por isso. Certo, ok. Eu gostava também de vos perguntar por onde é que vocês acham que é o caminho para que estas dúvidas também se dissipem mais, que haja mais aproximação. Por onde é que, na vossa opinião, é para ir? Eu acho que é importante, tem que haver uma disseminação também, tal coisa, não é? O Centro de Experimentação Artística não como um espaço privilegiado que existe só em determinados sítios, mas como algo que se pudesse também tornar natural existir e que permita essas experiências e que elas sejam transformadoras. Quando isso acontece, vai ser certamente... Tem sempre um impacto, lá está, mesmo que ele não seja mensurável ali no imediato, mas vai criando esse caminho. E tem sempre que ir, tentar cada vez mais também haver esse investimento público, obviamente que ele tem que existir, que permita esta experimentação artística, que permita proporcionar essas experiências. Eu diria que primeiro, não se pode perder aquilo que se conquistou, que é realmente nós falarmos hoje em dia de residências artísticas e isso ser um lugar que já está instituído, que deve existir por todo o país e que tem que ser salvaguardado no sentido da experimentação artística. Depois, acho que tem que se ter muito cuidado que os políticos não queiram instrumentalizar e usar isso para outros objetivos que não os verdadeiros. E isto aí, há outros problemas que têm a ver com residências artísticas com comunidades que têm um grande mérito, e hoje em dia, quando nós temos vários discursos de lugares de fala e de escutar outras vozes e outros corpos, e portanto há uma série de movimentos artísticos e políticos que tentam ir de encontro a essas reivindicações muitíssimo legítimas e urgentes de serem escutadas, mas depois não pode ser através de residências artísticas e de projetos artísticos que se vai para lá
fica-se 2 meses, isto já não são artísticos, mas que têm outros objetivos também, comunitários, sociais, económicos, e nesses é preciso ter cuidado, que não se vá trabalhar com comunidades, está-se lá 2 meses. Primeiro, as pessoas estão a trabalhar nesses projetos dias inteiros seguidos e não são remuneradas, e é trabalho, e depois apresenta-se e faz grande propaganda disso, e depois os artistas vão-se embora e essas comunidades, essas populações voltam para os seus cotidianos e são usadas de alguma forma. E portanto, estou a falar de outra coisa diferente daquilo que vocês falaram aqui em termos de residência artística, que é outra dimensão que eu acho que o Tiago Pereira fala disso. E aí tem que se ter muito cuidado. E esta dimensão política, os políticos têm que investir, isto tem que existir, artisticamente e com estes outros diálogos com comunidades, mas tem que se ter muita cautela porque facilmente se usam, se instrumentalizam e as populações são abandonadas e as causas que as movem são passadas superficialmente e as pessoas não são tratadas com a dignidade e com a escuta que merecem. E, portanto, há aqui... Sim, há umas zonas cinzentas que às vezes não são fáceis de ter a percepção clara dessa fronteira entre aquilo que é uma instrumentalização enquanto apropriação de histórias, até de memórias mesmo, que são colocadas em palco e que são exploradas e que depois não têm nenhum retorno efetivo, não só para a vida das pessoas que emprestaram as suas, ou que deram as suas histórias, como depois para a própria comunidade que ali se revê. E por isso sim, de facto um enorme desafio esse permanente equilíbrio entre um trabalho que é um trabalho que tem questões éticas muito próprias, não é? Que isso também, se não houver este sentido ético neste trabalho, ele pode resvalar para outra coisa que não é aquilo que se pretende. E, portanto, há um sentido crítico que é importante também manter alerta e que também, daí a questão de falarmos um bocado, não haver propriamente uma crítica, mas também há um discurso que se constrói depois, às vezes, à volta destes objetos ou destas práticas e que as validam e que é um discurso também muito construído, muito fabricado. Sim. Com menos correspondência depois àquilo que efetivamente aconteceu. Tem que ser bem vincada essa diferença para não cair. Tem que haver uma metacrítica muito grande. Assim dizer, não é? Exato. Tem que haver uma ética muito grande nisto tudo, e tanto a nível dos artistas que fazem esse trabalho, como a nível político. Por exemplo, a questão dos apoios às artes a nível central, se vem com uma majoração de trabalho com comunidades e inclusão de grupos marginais ou minoritários, isto temos que pensar nisto, porque se calhar não podemos já falar de inclusão, mas temos que falar de representatividade, não é ter umas quantas pessoas que pertencem a esses grupos, mas esses grupos têm que eles próprios ser criadores de projetos, quer dizer, há aqui muitas... pronto, isto levanta toda uma série de questões no momento em que nós estamos. Pois, se calhar, essas residências aparecem lá como uma coisa que caiu lá e depois saem e fica um vazio que, se calhar, seria bom haver uma continuidade nesses projetos, um acompanhamento, como tu disseste, para essas pessoas poderem ser criadoras dos seus próprios projetos. Sim, Questão temporal. Não sabemos qual é assim o que sai daí, não é? Pode sair uma inspiração, mas pode sair também só uma ferida aberta, não é isso? E nesse sentido percebo essa questão da continuidade, não é? Que, principalmente se vivemos num mundo capitalista onde precisamos de dinheiro para viver e os artistas precisam de dinheiro também, e muitos concorrem à base de projetos, e é isso. Este ano é um sobre bairros sociais, no ano a seguir é sobre doentes mentais, no outro ano a seguir é sobre outro tema, e
E sim, é bom e inspirador quando vemos alguém a agarrar-se a uma causa e a procurar dar a volta para lhe dar continuidade. Sim, são temas... Então é isso, penso também... É bom ver a arte, a arte não só como espetáculo, mas como forma de estar. Isso eu gostava de ver, né? Eu gostava de ver mais disso. Penso que é mais abrangente na cultura, né? Na forma de estar da população em geral. Uma maior entrega ao momento, à criatividade, à exploração e menos ao consumismo. Penso que aí penso que estamos a caminho, estamos a trabalhar para aí. Não é algo que possamos, se calhar, controlar tanto como gostaríamos. Ou, se calhar não nos cabe controlar tudo, mas tem que estar presente, para mim tem que estar presente. Agora, de uma forma se calhar mais livre, perguntava-vos se há algum elemento, para além daquilo que temos vindo a falar até aqui, que nas vossas experiências pessoais gostassem também de trazer para esta conversa. Interrogações, questões. Eu já partilhei um pouco, realmente Sim. Acho que há aqui grandes desafios. Se calhar porque estamos aqui na gráfica em Setúbal, terra onde eu cresci, apesar de morar já, fui estudar para a Faculdade para Lisboa e é muito próxima de Lisboa, mas curiosamente quando eu fui no final dos anos 80 para Lisboa estudar, apesar de ter já muita curiosidade e ter feito algumas experiências de teatro, acho que era Teatro Fonte Nova já, e no Círculo Cultural de Setúbal, que na altura era um espaço ocupado por Comandinhos da Rábida, uma cidade muito próxima de Lisboa e que tem tido muito pouco desenvolvimento e muito pouco investimento a nível político e camarário, de Câmara, numa dinamização cultural com algum espírito crítico e que seja claramente declarado. A gráfica, este espaço é maravilhoso, uma antiga gráfica, um edifício enorme no centro de Lisboa, de Setúbal, desculpem que eu não estou no centro de Lisboa, no centro de Setúbal, na zona antiga de Setúbal, um edifício degradado, imenso, mas que é belíssimo, maravilhoso, tem imensas potencialidades como está, e este gesto que a Câmara deu nestes últimos anos de abrir este espaço que tem este risco, porque tem esta ruína, portanto tem estas imperfeições belíssimas, inspiradoras, eu diria que isto é muito pessoal, não é? Porque eu continuo muito ligada à Setúbal, venho cá, ainda tenho cá a casa, tenho cá os meus pais, tenho sobrinhos, tenho a minha irmã, mas eu agora venho também ver espetáculos. E isto é uma coisa para alguém que fez o seu percurso nas artes performativas, a escrever sobre e a pensar sobre artes performativas, poder voltar à cidade não só para ver a família, mas para ver, que é tão perto de Lisboa, mas para ver propostas artísticas que me desafiam e que me aliciam, com todo o respeito pelos independentes que têm feito um grande esforço, nomeadamente no teatro aqui em Setúbal, que têm feito muito, mas porque há aqui uma iniciativa da Câmara e um espaço de residência e experimentação artística. Eu acho que a Câmara, a nível político, e agora com as autarquias à porta, tem uma grande responsabilidade e espero que isto não seja um fogacho ou uma ação de paraquedas que aconteceu aqui durante 1 ano ou 2 e que eles vão querer pintar aqui as paredes e a fachada e depois ser completamente não fértil por dentro e mostrar umas coisas para dizer que fazem e não acontecer nada. Portanto, eu aproveito, muito pessoalmente, a pretexto das residências artísticas, dizer que a Câmara tem muita responsabilidade e que discursos propagandísticos para ganhar eleições e para mostrar que é uma coisa que não é feita no dia-a-dia, nesse cotidiano, e nessa prática de estar junto realmente, e que as artes são centrais nisso, são o coração disso. Eu espero que continue a vir ver espetáculos e assistir a conversas com este fôlego e com este desafio. Pronto, isto é o que me suscita a dizer. Okay, pessoalmente. Obrigada. Sofia.
Eu estava aqui a pensar no que é que poderia dizer. E ocorre-me aproveitar também para poder falar do Centro de Experimentação Artística e para que mais pessoas possam também ter interesse em conhecer esse espaço, porque apesar de ele estar no Val da Amoreira e no Concelho da Moita, há muita gente do próprio Concelho que ainda não conhece esse espaço, e ele também tem um pouco essa função de ser um espaço que abre o bairro, não é? E, portanto, que isso seja cada vez mais algo que vai acontecendo com a participação das pessoas. Claro que sim, obrigada. Eu punha mais aqui uma questão de... Setúbal é uma cidade tão grande, mas tão pouca gente conhece este sítio e o Maps e coisas artísticas que acontecem na cidade. Como é que se pode chegar a essas pessoas, ou como é que se... Não sei, se calhar conhecem, mas não têm interesse. Como é que podemos ganhar o interesse dessas pessoas para participarem nestas coisas? Ou nas residências, como tu dizias, para participar numa residência tem de ter algum interesse, alguma vontade. Como é que se pode chamar mais? Queres responder? Nesse sentido, quase que volto um bocado atrás no que disse há bocado, não é? A coisa do... Não podemos controlar, mas podemos incentivar naquilo que acreditamos, não é? E nesse sentido é preciso apoio, é preciso também as estruturas superiores apostarem e apoiarem no que acreditam ou no que dizem acreditar. Eu penso também, isso é uma reflexão porque estou agora a fazer parte da formação de uma associação, de um espaço a ser cultural e de partilha, perto de Torres Vedras, e percebi que quando não somos conhecidos e quando queremos chegar às pessoas, é mesmo isso que temos que fazer, é chegar até elas. E então trazer esta espontaneidade que observo muito, se calhar observei mais noutros países, na área da ocupação, na área do ativismo cultural, de se abrirem sem esperar nada em troca, de se entregarem. E então vem-me esta ideia que é realmente de tu ires, não é? Não fiques à espera que alguém venha até ti, vai tu até às pessoas. Então, mais esta saída à rua, não é? Sem esperar nada, sem ficar... Claro que tu tens uma ideia e tens que construir, mas sem te limitares com a tua autocrítica de qualidade, o explorar, não é? Porque é a emoção forte que atrai. Então, esta aproximação, esta ida à rua, este sair, este aparecer, uma máscara, uma cara, 5 minutos, 2, 1, que pode também ajudar a trazer o spotlight, a luz, não é? Há quantos anos é que existe o centro de experimentação? Em 2013, terá 8 anos. Porque eu estava a pensar só, realmente, acho que as duas coisas, uma questão é tempo. Os projetos têm que ter tempo para se enraizarem. E Setúbal não tem nenhuma tradição, não há história feita neste sentido. Portanto, há aqui imenso caminho para andar e atraso para colmatar, por um lado. Por outro lado, Gonçalo, como o Gonçalo estava a dizer, são os dois movimentos. Sim. É um movimento genuíno, espontâneo, e esse que eu acho maravilhoso o que descreveste. Por outro lado, naqueles que são mais institucionais, é preciso tempo. Sim. E eles têm que lhe dar tempo. Não se pode esperar ter logo resultados, não é? Sim. Mas pode-se quase integrar os dois, não é? Deixar esta liberdade, fazer uma proposta de vem aqui, cada espetáculo vem ao Maps, então cada um tem 5 minutos, vamos fazer 5 minutos pela rua, pela avenida,
Vamos fazer uma chamada. Um chamamento. Com a Carlota a dançar, a puxar um carrinho contigo a tocar, olhos vendados. Ok, é isso. Isto para o podcast É é isso. muito bom, as pessoas estarem a falar a voz e ninguém ouvir. 12 artistas em 12 montras, sábado, dia 17 de julho. 17. Praça do Bocage, Rua Arroxo Junqueiro. Imagens online. Ok. É gráfica. Ok, da minha parte acho que é isto. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa. Obrigada a todos. Obrigado. Agradecer este momento de partilha Obrigada. assim.